Alô, meus queridos, a paz do Senhor. Nós vemos no nosso meio, meus amados, muitas mensagens de pessoas desanimadas. Ah, mas o cônjuge está com outra ou não. Ah, porque o cônjuge está feliz. Ah, porque o cônjuge está indo à igreja com a outra. Meus queridos, se vocês não entenderem que primeiro vocês têm que olhar para si próprio, se vocês não entenderem como funciona o agir de Deus, vocês só vão entender isso quando vocês lerem a Bíblia. Vocês podem escutar aqui o que eu vou falar, vocês podem escutar o que outras pessoas vão dizer em outros canais, mas vocês vão continuar sendo assim, jogados de um lado para o outro. Vocês vão continuar confusos. A gente vê em todos os canais irmãos afirmarem que vocês não devem parar de orar. A gente vê em outros canais algumas pessoas falando assim: ah, Deus falou comigo que eu devo entregar a Satanás, que eu não devo orar pelo meu cônjuge. Porque nós estamos impedindo, se Deus levou ele ao deserto, nós estamos lutando contra Deus. Então, eu me compadeço de vocês. Sério, eu me compadeço de vocês porque eu vejo que vocês estão sendo jogados para um lado e para o outro. E eu vejo muitas pessoas, que eu vejo os comentários, eu gosto de ler os comentários nos outros canais, eu vejo pessoas repletas de dúvidas. Vocês entram no canal, falam uma coisa, vocês entram em outro, falam outra coisa. Meus amados, no dia que vocês entenderem que primeiro vocês têm que buscar o reino de Deus. Ó, no começo eu também não entendia isso não. Eu falava que eu buscava o reino de Deus. Não, claro, buscar primeiro a Deus. Mas eu só queria cuidar de mim e da minha família. Essa é a grande verdade. E quando a gente começa a mergulhar, a ler as escrituras, escutar os irmãos, aprender, a ensinar, congregar, tá? Colocar tudo à prova. Mas se vocês não tiverem leitura bíblica, vocês vão continuar sendo jogados para um lado e para o outro. Como é que Deus age? Se vocês orarem para o seu cônjuge ou para os filhos, seja o que for, as orações de vocês vão surtir efeito? Se vocês leem Bíblia, vocês sabem que Deus não ouve pecadores. Ah, mas todos nós somos pecadores, sim. Mas ele está falando daqueles que não têm o Espírito de Deus, aqueles que estão na prática do pecado. A primeira coisa que vocês vão ter que entender é saber que vocês são dependentes da misericórdia de Deus. Que vocês são pecadores. Esqueçam o cônjuge de vocês a princípio. Vocês são pecadores. Então, como vocês são pecadores, vocês estão sob a ira de Deus. Deus amou o mundo, mas Ele não ama o pecado. Então, num dia que vocês entenderem isso, que vocês têm que se arrepender dos seus pecados, vocês têm que perdoar ao próximo. E perdoar é decisão, meus amados. Vocês não vão esperar ter sentimentos para ter perdão, não é uma decisão. Assim como o amar é uma decisão. Qual é o amor que o mundo procura? É a paixão. É como se diz, se eu não me engano, amor eros. As pessoas vão viver atrás do amor eros, atrás da paixão. Acabou a paixão, procuram a outra pessoa. Assim o mundo age. Mas se vocês são cristãos, vocês não vão agir mais como o mundo age. Vocês nasceram de novo. Então vocês precisam fazer uma introspecção. Vocês têm que olhar para si e ver como é que está o andar de vocês perante o Senhor. Esqueça o cônjuge de vocês a priori. Como está o andar de vocês? Vamos dar aqui uma estudada rapidinho sobre algumas coisas que eu separei. Vamos lá. Ó, no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao 15, diz assim: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja. O doente mande chamar os presbíteros,
para que estes, os presbíteros, orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. É o óleo que naquela época, ungir com óleo era para cura, um pouco de vinho era bom para o estômago. Tá? A oração feita com fé curará o doente. Ó, vocês podem ver aqui, ó, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quer dizer, os presbíteros vão orar, tá, sobre o doente e ungirá ele com óleo. Curará a doença. E a oração feita com fé curará o doente. A fé não é pensamento positivo. Fé em Jesus Cristo. Fé que Deus pode ouvir. Quer dizer, Deus ouve todas as orações, mas atender todas não, porque Ele não atende a pecadores. A oração que Deus atende ao pecador é a oração de arrependimento. E quando a gente tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, tá? A gente tem fé. Porque a gente sabe que Ele nos ouve, porque é o Espírito Santo que nos justifica. Então, até aí vocês entenderam. Se a oração feita com fé é somente aqueles que têm o Espírito de Deus. Se vocês hoje, vamos lá exemplificar, estão orando para o seu cônjuge que foi, mas vocês estão com raiva deles, vocês não perdoaram porque ele se foi, ele está com outra pessoa. Eu sei que essas coisas são duras, tá? Eu não estou dizendo que isso aí é fácil não, mas vocês têm que entender isso. Por quê? Ah, ele largou, ele me largou. Mas se vocês hoje são salvos em Cristo, vocês têm que lembrar de onde Deus tirou vocês. Eu vou colocar eu aqui como exemplo. A minha esposa se foi. Não sei se ela está com outra pessoa ou não. Eu nem procuro saber. Mas só o simples fato dela ter ido é porque ela não é uma salva em Cristo. Porque ela, se fosse uma salva em Cristo, ela não teria ido. Ah, mas ela frequenta a igreja. Isso não quer dizer nada. Frequentar igrejas, o papel do divórcio, diploma de teologia são coisas de homens. Não quer dizer nada. Tá? Ah, mas o que a gente tem que entender? Eu, Wellington, me lembro de onde Deus me tirou. Quando as pessoas falavam de Bíblia, essas coisas, eu não debochava não, mas achava essas pessoas loucas, doentes, umas beatas. Então, meus amados, é porque eu não tinha o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para me justificar. Hoje, graças à misericórdia de Deus, eu tenho. Sou pecador? Sim, como todos nós. Só que eu não pratico mais o pecado. Eu hoje não pratico as mesmas más obras dos pagãos. Porque o Espírito de Deus habita em mim. É Ele que me justifica. Então, hoje, eu tenho como entender a minha esposa, por mais que seja duro. Por mais que seja duro. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas vocês têm que ter bom ânimo. Cadê o bom ânimo de vocês? Eu estou falando isso, meus amados, porque eu vejo muitas pessoas aflitas e me compadeço de vocês realmente. Mas vocês não podem ficar dependendo de cada canal de restauração. Vocês têm que olhar para si próprios, vocês têm que ler as escrituras, vocês têm que ter vida de oração, falar, Deus me perdoa, onde eu estou errando, eu estou querendo orar pela minha família, pois o Senhor diz, aqueles que não cuidam dos seus parentes, quanto mais de sua própria família, negou a Deus, é pior do que o incrédulo. Se vocês tiverem ódio do seu cônjuge, vocês estão negando a Deus, vocês estão querendo dizer, ele é pior do que eu, não, você é pecador, tanto pecador quanto ele que foi. Continuando aqui, ó. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 24 ao 26 diz, presta atenção, ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, presta atenção, e paciente. Vocês são pacientes com seu cônjuge? Vocês são pacientes com seu cônjuge?
Olha bem. Vocês são pacientes com a espera, que é um tempo determinado para todas as coisas baixas. Ah, mas conheço gente que o cônjuge voltou com 2 meses, com 2 anos. Meus amados, Deus tem um particular com cada um de nós. Tá bom? Paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. Esperança, ó. Vocês têm que ter o quê? Esperança. Na esperança que Deus lhe conceda arrependimento. É Deus que vai conceder ao seu cônjuge arrependimento. Até o arrependimento do cônjuge de vocês, que se foi, é Deus que concede. Tá? Levando-os ao conhecimento da verdade. Eles não têm como conhecer a verdade, assim como eu outrora não tinha como. Mas Deus levou o meu cônjuge, a minha esposa, e eu parei daquelas práticas imorais. Eu nasci de novo. Deus me levou ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. Eu fazia a vontade do diabo. Mas quando Deus resolveu endurecer o coração da minha esposa, eu conheci a verdade, que é Cristo. Eu entendi que eu era um pecador. Ah, você não sabia as coisas que você fazia eram erradas? Sabia sim. Mas eu não tinha dimensão do pecado, da salvação. Eu não conhecia para que a gente veio ao mundo. Hoje, graças a Deus, eu conheço. É isso que vocês têm que entender. O cônjuge de vocês, como diz aqui, olha só, ele, ó, para que assim volte a sobriedade e escapem, ó, escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. O cônjuge de vocês que não quer saber mais de vocês, o cônjuge de vocês que de repente está com a outra pessoa, que está frequentando igrejas, que está sorrindo, seja o que for, ele está aprisionado pelo diabo para fazer a vontade dele. É isso que vocês têm que entender. E se vocês ficarem alimentando ódio, mágoa, às vezes você pode falar, mas eu não tenho ódio dele não, mas tem uma mágoazinha. Se vocês ficarem stalkeando seu WhatsApp, Instagram, ó como ele está feliz, ó ele está indo à igreja com a amante, vocês estão prestando atenção nas coisas da terra e não das de Deus. É isso que vocês têm que entender. Ele precisa de salvação. Olha, a gente pode ver isso aqui, ó. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo do 12 ao 17, diz assim, ó, preste atenção, vamos lá. Aos outros eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, preste atenção, meus amados, ó, se um irmão tem mulher descrente, descrente, hein? Presta atenção nisso aqui, ó. Se o irmão, ó, tem mulher descrente, está falando de um irmão. Vamos lá, vamos botar aqui bem bonitinho. Tem que botar cor. E está falando de um irmão. Ó. Então aqui nós temos um irmão, um Cristo, e um descrente. São casados. Julgo desigual. Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Porque o homem que é irmão, se o irmão, ele é um crente, ele não se divorcia dela, porque ele sabe que Deus odeia o divórcio. Por mais problemas que possa ter no casamento. Porque no mundo teremos aflições. Mas Deus diz para termos bom ânimo. E quem vai ter bom ânimo? Aqueles que têm o Espírito de Deus. Tá? Se o irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Essa descrente está cheia de pecado, praticando pecado, mas ele é irmão, ele é cristão, ele tem o selo do Espírito Santo, mas a esposa dele não tem. Tá? Não se divorcie dela. E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Bom, até aí tá fácil, né? Até minha filha entenderia isso se minha filha tivesse 2 aninhos de idade. Então vamos continuar aqui. Pois o marido descrente, o que não crê, ó, o descrente,
é santificado por meio da mulher, no caso a mulher que crê. A mulher ganha um marido em silêncio, a mulher que crê, pelo seu bom proceder. Tá? E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Igualmente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, olha agora, todavia, se o descrente se separasse, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, os que creem, os que têm o selo do Espírito Santo, não ficam debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então aqui vocês podem ver, ó, vocês podem prestar muita atenção, ó. Se o descrente quiser se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Ninguém é obrigado a viver ao nosso lado à força. Ninguém é obrigado a viver ao nosso lado quando diz que não está nos amando mais. Deus nos chamou para vivermos em paz. Como em paz? Não adianta brigar. Vai ter uma vida brigando o tempo todo. Você vê só, mulheres se resolvem se separar dos seus maridos. A gente vê homens esfaqueando as esposas, levando a esposa a óbito. Não é isso que Deus quer, não. Chamou para vivermos em paz. Aí a gente continua o capítulo. Ó. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido que crê, como sabe se salvará sua mulher? Salvar como, meus amados? Intercedendo, súplicas. Tá? Vocês podem ver aqui, voltando aqui, ó. Se o descrente quiser separar, que se separe. Vocês se lembram do apóstolo Paulo que fala de entregar a Satanás? Vou chegar lá. 17. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas, para todos os santos. Vocês não são casados? Ah, mas ele se divorciou, agora sou divorciada. Deus odeia o divórcio. Ah, mas ele quis se divorciar. Lucas 16, 18. O homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra, comete adultério. E aquela que foi divorciada, que não quis, e quem se casar com ela também comete adultério. Deus os chamou, vocês são casados. Vocês têm uma aliança no céu e na terra. Então, vocês são casados, vocês não são solteiros. Vocês têm que continuar como casados. Ah, mas ele se foi. Sim, papel de vocês que são crentes. Se é que vocês são cristãos, né? Orar. Como sabe se salvará o seu marido que foi, que é descrente, ou sua esposa que foi, que é descrente? Em súplicas e orações. Eles não entendem isso. De repente, eles vão ler isso aqui e vão rir. Vão achar isso aí ridículo. Mas é porque eles não entendem isso. Tá? Agora sim, nós vamos a quando falou entregar a Satanás. Vocês lembram no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 4 ao 5, quando o apóstolo Paulo fala que tinha um cristão, porque a igreja de Corinto era a igreja carnal. Um cristão no meio deles, bom, pelo menos ele dizia ser cristão, né? Se batizou e tudo, que estava se deitando com a mulher do pai dele, com sua madrasta. E o apóstolo Paulo falou que não estava presente, mas ficou sabendo disso. E ordenou que os irmãos entregassem esse homem a Satanás. Ó, quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Meus amados, entregar a Satanás é excluí-lo da nossa comunhão, da nossa congregação entre os irmãos, para que toda a massa não seja levedada, para que essas práticas que os pagãos fazem não sejam costume entre os irmãos. Como a gente vê hoje as igrejas, pastores divorciados e casados com outro. As igrejas estão pregando que isso aí não é pecado. Nós já vemos igrejas abrindo aí, igrejas de homossexuais. Assim a massa está ficando toda levedada, porque estão admitindo as mesmas mais obras dos pagãos dentro da congregação. É isso que o apóstolo Paulo falou. Entrega-o a Satanás para ver se o corpo seja salvo. Através do que? Das provações, excluir ele da congregação. Ele vai se sentir excluído entre os irmãos.
para ver se haja arrependimento. Haja arrependimento. E ele se arrependa e volte nos caminhos do Senhor. Assim, é em 1 Coríntios. O descrente quiser ir, deixa-o ir. Toda vez que o descrente quiser separar, deixa-o ir. Entregue-o a Satanás, para ver se ele se arrepende. Enquanto isso, o que se diz cristão, intercede por ele que se foi. Buscai primeiro o reino de Deus, meus amados. Busque vocês primeiro ter intimidade com o Senhor. Meus amados, é tão difícil entender isso. No dia que vocês começarem a ler, estudar as Escrituras, vocês vão sentir uma paz, refletir, pensar, perguntar por que não. Entende? Como agora vocês estão escutando eu falar aqui nesse vídeo, vocês não têm que crer o que eu estou falando, não. Vocês têm que colocar a prova. Vai lá nas Escrituras e vão ver o que o Hélio está falando, se isso é verdade. Tem muitos que dizem que entregar a Satanás, tem outros que interpretam errado. O apóstolo Paulo está falando que entregar a Satanás é para ele morrer, porque ele já é um eleito de Deus. Nada a ver. Nada a ver. Primeiro que nenhum de nós sabemos quem são os eleitos de Deus. No meio da congregação existem pessoas que a gente vê as más obras. Por isso que esse homem aqui, que o apóstolo Paulo falou, que estava se deitando com a mulher do pai dele, eles tinham certeza dessas más obras dele. Ele não julgou o coração, ele julgou as más obras. Olha, ele não é cristão, como é que está se deitando com a mulher do pai dele? Por que vocês não expulsaram esse homem do meio de vocês? Então esse julgamento é válido, e esse julgamento ele tem que ser feito através dos cristãos, porque nós temos que julgar os que estão dentro. Nós não podemos julgar os de fora, é Deus quem julga, mas os de dentro a gente julga. Mas no livro de Tiago diz que nós não devemos julgar o coração. Tipo, como é que vocês podem supor que um irmão da igreja de vocês esteja pecando? Através de suposições. Vocês não podem fazer isso. Muitos estão. Mas nesse caso, é só Jesus sabe. Tanto é que Jesus fala, no final dos tempos, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, aconteci. O que Jesus vai falar? Afasta de mim vocês que praticam a iniquidade. Nós não sabemos quem são os joios. Só Jesus sabe quem são os joios. Porque joios é parecido com trigo. E aos nossos olhos, o joio é trigo. Mas aqueles que praticam as más obras não são joio. Aquele ali já estão o flagrante. A gente sabe que ele praticou mais obras. É esse que nós temos que excluir do nosso meio. Eu acho que eu fui bem claro, né, meus amados, aqui na explicação. E eu peço a vocês, leiam as Escrituras, estudem, porque ninguém vai enganar vocês. Vocês vão se sentir muito bem. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus. Cais canta quien milabik shuni en Adonai adaka hula ahor bageten sartani bataje alay kapegan Eliada at mikmekni Nishgevalo hala Anay lech meruchecha Veat nami panecha ebrach Himel tzad jamay jam ata Veat jia jeolineka
tu ekaseni emineha Umare khoje ki shufeni de la gila Or badeni gam khoshekh לא יחשיך ממך דלעילה כיום יאיר כאורה Kanita hilutan ונפשי יודעת מאוד לא ניקח עוצמי ממך
شمشير أمين